Meu caro enadiano, minha cara enadiana, seu professor Guilherme Lemos, disciplina de atualidades. Vamos trabalhar mais um tema, e hoje um tema extremamente polêmico, um tema muito delicado, tá certo? Recentemente, nós temos observado muitas ofensas nas redes sociais. Redes sociais estas que têm um desenvolvimento principalmente a partir de 2004, né? Com o surgimento aí da rede social Facebook, do CEO, né? O consultor executivo organizacional Mark Zuckerberg. Então, recentemente eu tenho observado muitas ofensas, né? Principalmente de preconceito racial em relação a algumas figuras midiáticas que teve uma projeção aí a nível não só nacional como internacional. Então, galera, me chamou a atenção, por exemplo, os casos envolvendo a Maria Júlia Coutinho, a garota do tempo do Jornal Nacional. Me chamou a atenção também os casos de ofensas direcionadas à atriz Thaís Araújo, tá certo? E os casos de ofensas envolvendo aí a cantora Ludmilla. Eu poderia colocar a Preta Gil, enfim, outros episódios lamentáveis, né? Profundamente lamentáveis que isso ainda esteja ocorrendo num país que constitucionalmente deveria ser democrático, a garantia de direitos a todos e, logicamente, o princípio de isonomia de que todos são iguais perante a lei, ok? Entretanto, galera, eu gostaria de trabalhar o que com vocês? Eu gosto muito de um filósofo chamado Spinoza, e ele tem uma obra chamada Tratado da Correção do Intelecto, em que ele faz uma análise muito boa em relação ao campo de ideias. E eu observo que a intolerância, o que seria a intolerância de acordo com esse teórico, seria uma atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade de reconhecer e respeitar as diferenças através de crenças e opiniões. Ou seja, a intolerância está baseada no preconceito que conduz a ações discriminatórias. Todo mundo sabe que o racismo é um fenômeno social. Ou seja, ninguém nasce racista. É um conceito socialmente construído. E como é um conceito socialmente construído, cabe a nós tentarmos desconstruir essa imagética, ok? Todos sabem que o Brasil, desde o período colonial, tem uma herança do seu passado aí de escravidão. E que mesmo após as leis abolicionistas, né, a principal delas responsável pela abolição da escravatura, a Lei Áurea, nós ainda temos a manutenção de casos aí de racismo e mais recentemente de injúria racial. Então a gente observa, por exemplo, que lá na África do Sul, de 1948 a 1992, vigorou um regime chamado de apartheid, um regime em que vigorou leis segregacionistas. Quem não se lembra aí dos trabalhos do presidente Frederic de Klerk e do expoente Nelson Mandela? Lá nos Estados Unidos eu tenho um período segregacionista, principalmente durante a década de 60. E aí eu vou ter o surgimento de importantes ativistas como Michael X e Martin Luther King, que vão lutar pelos direitos civis para as populações negras, não é mesmo? E eu chamo a atenção de vocês para a questão da violência policial, né? Charlotte, Dallas, essa violência policial tão latente nos Estados Unidos e que novamente reacendeu essa discussão de cunho racial no território americano. Então, galera, a primeira coisa que eu queria pedir a vocês é diferenciar, tomar muito cuidado, diferenciar o que seria racismo do que seria injúria racial. Esse é o foco desse nosso momento. Injúria racial, galera, até porque eu peguei esses 3 casos, está referenciado no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal está a definição de injúria racial. Ou seja, injúria racial está relacionada
a ofensas proferidas contra a honra de alguém, usando um elemento que a caracteriza: raça, cor, etnia ou religião. Tá certo? Então lembre-se vocês: injúria racial, ofensa proferida contra a honra de alguém. Lembre-se na prova de fazer a seguinte diferenciação: injúria racial, indivíduo; racismo, coletivo, coletividade, grupo. Tá certo? Então, galera, injúria racial, pena de detenção até 3 anos mais multa. Lembrando que no caso da injúria racial, o injuriado, o ofendido, tem que realizar a representação na delegacia. Ou seja, só vai ser tipificado como crime se a vítima for denunciar. Tá certo? Beleza? Lembre-se que a injúria racial é um crime afiançável, prevê o pagamento de fiança e prescritível, ou seja, pode caducar, pode arrolar e ser arquivado, ok? Caso não seja julgado e apresente uma certa morosidade. E o racismo? O racismo, galera, está referenciado na Lei 7.716 de 1989, ok? A chamada Lei K.O. Carlos Alberto de Oliveira, que foi um importante ativista na luta pelos direitos civis dos negros durante a década de 80 e 90 no Brasil. Tá certo? O que seria o racismo? É a conduta discriminatória contra um grupo, novamente caracterizada pelo uso de algum elemento, cor, raça, etnia, religião. Entretanto, o racismo está relacionado, por exemplo, a você restringir o acesso de um determinado grupo a um serviço. Por exemplo, um skinhead que atacou nas redes sociais nordestinos, judeus, negros, homossexuais. Isso poderia ser considerado racismo? Uma pessoa que foi impedida de utilizar o elevador racial, o elevador social, seria considerado racismo. Ok? Então lembre-se, a injúria racial está relacionada a uma ofensa contra a honra de um indivíduo. O racismo não deixa de estar ligado à injúria racial, mas está mais ligado à questão da restrição do acesso a essa pessoa ou grupo a determinados serviços. Tá certo? Isso é muito interessante que você saiba. Ok? Lembre-se, como dizia Vitor Hugo, a tolerância, a melhor e maior das religiões. Com relação a esse caso, eu gostaria de explicitar isso, tá? Outra coisa que nós podemos fazer, galera, é buscar alguns indicadores comprovando que apesar da abolição da escravatura, nós ainda temos um apartheid social. É lógico que nós não temos aquela escravidão nos moldes do Brasil colônia, mas nós ainda temos uma escravidão contemporânea. Nós ainda temos uma jornada de trabalho exaustiva, condições degradantes de trabalho, a servidão por dívida. E nós observamos o quê? A situação de extrema desvantagem socioeconômica em relação às populações negras no Brasil. Só para se ter uma ideia, de acordo com os dados aí do IBGE, em 2014, 53,6% da população brasileira formada por negros. Mais da metade dos brasileiros são negros, ok? Galera, no caso específico da educação, me chamou a atenção: estudantes negros na faixa de 18 a 24 anos, estudantes brancos na faixa de 18 a 24 anos. Em 2005, 18,9% estavam no ensino superior. Em 2014, 45,5%. Houve um crescimento exponencial do acesso dos estudantes negros às universidades, em parte devido à política de ação afirmativa, né? A reserva de vagas para essas populações nas universidades. Estudantes brancos em 2005 já era mais da metade da população, 51,5%, e saltou para 71,4%. Então observa que os brancos ainda predominam no ensino superior. Quando a gente pega, por exemplo, a renda, de acordo com o Programa Mensal de Emprego do IBGE em 2015, o rendimento dos negros ainda equivale a 52,9% do valor recebido pelos brancos naquele posto de trabalho comum.
Tá certo? Com relação à desigualdade, em 2014, da população 1% mais rica, 17,4% formada por negros, 80% formado por brancos. Então, além da disparidade, da desigualdade na distribuição de renda, nós ainda observamos que os mais ricos ainda são os brancos, ok? Isso, enfim. Representatividade política. Na Câmara dos Deputados, as populações negras representam 20,7%. No Senado, 8,6%. No Conselho Nacional de Justiça, de todos os cargos públicos, apenas 1,4% são ocupados por negros. Tá bom? E a violência, todo mundo sabe, desde a população carcerária até a vítima da violência urbana, nós temos, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, IPEA, em 2016, o estudo mais recente, Atlas da Violência, há uma alta taxa de homicídios de negros. Entre 2004 e 2014, na ordem de 18,2%. Então, queria trazer esses dados que podem aparecer no enunciado, para que você os interprete, e gostaria de fazer essa diferença entre injúria racial e racismo. E, logicamente, colocando aí de maneira muito sucinta, muito delicada, a questão histórica que envolve todo esse processo discriminatório, tá certo? Deus queira que nós alcancemos um nível de igualdade como se é esperado. Num país que, apesar de um mito de uma democracia racial, de um processo de miscigenação que não foi pacífico, foi através do derrame de sangue, mas que nós encontremos, uma paz duradoura. Isso é o mais importante. Um cheiro grande, até a próxima, se Deus quiser.